Olá pessoal, muito bom dia. Hoje é 19 de outubro de 2021, vídeo número 60 e o assunto é os dois caminhos. Vamos seguir esse roteiro aqui. Uma introdução, vamos falar o que é a vida terrena, a expectativa de vida no Brasil, o juízo, eternidade com Deus, eternidade sem Deus e uma conclusão. Então vamos aqui, os dois caminhos. Há um adágio popular que diz: todos os caminhos levam a Deus. E muitos se deixam levar por esse engano. Sim, é engano porque só existe um caminho que leva a Deus. E esse caminho é Jesus. Ele próprio falou no livro de João 14, verso 6, está escrito: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sublinhei aqui, eu sou o caminho. Esse o é artigo definido, singular. Ele não é um caminho, ele é o caminho. Significa que ele é o único caminho. Então, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, esse adágio aqui, não é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Não, só Jesus, porque Ele é o caminho. Aqui, eu fiz esse gráfico aqui. A vida aqui na Terra ela é curta, breve, temporária e passageira. Ou seja, a vida é um intervalo de tempo entre o nascimento e a morte. Então, eu coloquei aqui uma estrela simbolizando o nascimento e uma cruz simbolizando a morte. Então, esse intervalo entre o nascimento e a morte é a vida aqui na Terra, a vida terrena, que nós estamos acostumados, a presenciar. Em Tiago 4,14 diz assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? No caso aqui, a vida terrena, Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, essa vida terrena, perto da eternidade, ela é muito curta, é ínfima. Então, aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Essa é a definição de vida. E agora vamos ver a expectativa de vida dos brasileiros segundo o IBGE, levantamento de 2019, então bem recente. Então, o IBGE chegou à seguinte conclusão, que a média dos homens é 73,1 anos. E das mulheres, 80,1 anos. É lógico que é uma média, Tem pessoas que morrem com mais do que isso, tem gente que morre com menos. Mas na média, somando tudo, dividindo pelo número de mortes, tem essa média aritmética aqui, 73,1 para o homem, 80,1 para a mulher. Olha o que Moisés escreveu, 1445 a.C. Salmo 90, verso 10. O Salmo 90 foi Moisés que escreveu: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80. Então está batendo aqui, a expectativa do Brasil. 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Mais uma vez, um outro personagem, lá foi o Tiago, aqui Moisés, falando que a vida passa depressa e nós voamos. E o próprio autor deste salmo aqui, que foi Moisés, ele viveu 120 anos. O que o IBGE fala aqui é uma média, então tem gente que vive mais. Por exemplo, Oscar Niemeyer, o arquiteto de Brasília, ele morreu por 105. Então tem gente que passa e muito, e tem gente que morre bem antes. Vamos pegar o próximo slide aqui. Assim, pulou 2, Está aqui a expectativa. Agora, existe um juízo. Olha o que diz Hebreus 9:27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso enfrentar o juízo. Então aqui, eu trouxe para cá de uma forma mais reduzida, a vida terrena. Então nasce e morre. Aí depois que morre, a Bíblia diz que está destinado ao homem a morrer uma só vez. Aí, depois disso, ele enfrenta o juízo. Ou vai daqui para a vida eterna, ou vai para a eternidade sem Deus. Aqui fala vida eterna, que é a eternidade com Deus. E morte eterna, que é a eternidade sem Deus. Uma eternidade. Aí eu pus aqui o símbolo de infinito.
É um símbolo matemático, né? Quer dizer que não acaba nunca. A eternidade vai embora. Vai embora. E este versículo aqui, que eu coloquei de Hebreus 9, 27, ele deixa claro que não há reencarnação. Ó, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez. Então morreu, a vida terrena aqui acabou. Depois disso vai enfrentar o juízo. Quem que vai enfrentar o juízo? Aqui é o seguinte: o corpo físico vai para a sepultura, ou seja, continua aqui na terra. Se a pessoa é salva, espírito e a alma vai aqui, ó, vai habitar com Deus. E se a pessoa não aceitou Jesus, o espírito e a alma vai para o Hades, também chamado de Sheol no hebraico. Hades é grego, que é traduzido também como inferno ou sepultura. Então, aqui, quando a pessoa morre, é sexo o juízo. Ou vai para com Deus, ou vai lá para o inferno. Então, aqui de novo, eu peguei um outro versículo que eu achei interessante. Jeremias 21, 8. Assim diz o Senhor: ponho diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Então, o caminho da vida é aquele que a pessoa terá a eternidade com Deus. O caminho da morte terá a eternidade sem Deus, o que é muito terrível. Então, dois versículos que falam que existem dois caminhos. Existem dois caminhos. Mais um slide. Então, aqui, ó. Aqui tem um caminho que leva para a eternidade com Deus. Aqui é a Nova Jerusalém, a cidade santa. Para ir para lá tem que passar pela cruz de Cristo. O que quer dizer isso? Tem que aceitar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aliás, é uma porta estreita. A gente vai ver um versículo daqui a pouco para ir para lá. Já o caminho que leva à perdição é o caminho mais largo, ó, cheio de prazeres, né, tal, mas leva para o fogo eterno. Então, é uma ilustração que eu achei muito interessante. Então, a eternidade com Deus. Ó. Então, aqui o cidadão nasce, o cidadão morre. Se ele aceitou Jesus, ele vai ter uma eternidade com Deus. Aí, João 5, 24. O próprio Jesus falou: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, ou seja, a palavra de Jesus, e crê naquele que me enviou, ou seja, em Deus, Deus Pai, tem a vida eterna. Ou seja, quem ouve a palavra de Jesus, ó, a vida eterna. Não será condenado, ou seja, não vem para cá, ó, não vem para cá. Mas passou da morte para a vida. Por que ele fala passou da morte para a vida? Porque a pessoa, o homem natural, ele está espiritualmente morto. Para ele ter a vida eterna, ele tem que citar Jesus. Aí ele é vivificado. Então, ó, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Então, a gente já nasce aqui em pecado, né, por causa da natureza adâmica, e para ir para o céu tem que aceitar Jesus. Para ter a vida eterna com Deus, tem que aceitar Jesus. Romanos 6,23, aqui já o apóstolo Paulo falando na sua carta aos Romanos. Pois o salário do pecado é a morte, ou seja, pecado é a morte, aqui é a eternidade sem Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Deus nos dá de graça a vida eterna, desde que aceitemos o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Agora é o seguinte, a gente está esperando a volta de Cristo. A qualquer momento ele vem arrebatar a igreja. Eu falei sobre isso naqueles vídeos de escatologia, são os primeiros vídeos que eu gravei. Tá? Aí o que acontece? Vai acontecer quando Jesus voltar de ter salvo vivo, né? Então, nasceu, tá? Aqui é para os que morrem, né? Mas a pessoa que estiver viva, ela vai ser arrebatada. Então, no arrebatamento, quem estiver vivo na época que Jesus vier, não vai passar pela morte, ele vai subir antes. Aí sim, aí já vai estar com Cristo por toda a eternidade, vai estar livre de corrupção, de queda, etc. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses 4,17. A partir do verso 13, o apóstolo Paulo já está explicando como que funciona o arrebatamento, quem já morreu, e eu já falei isso também no estudo de escatologia. Depois disso, isso o quê? Depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, quando ele vier buscar a igreja, os mortos em Cristo, ou seja, os corpos que estão aqui, ressuscitarão
ficarão com um corpo espiritual glorioso igual ao de Cristo, aí sobe, depois nós, os que estivermos vivos, ou seja, aqui, ó, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos salvos, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Esse para sempre, ó, a eternidade com Deus. Então, no momento, no abrir e piscar de olhos, Jesus vem buscar a sua igreja. Então, essa igreja não passará pela morte. Mas quem já passou, o salvo, vai ressuscitar, pega um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo, não mais um corpo físico, sobe, aí, ó, arrebatamento aqui. A gente já estudou isso aqui na escatologia. Agora, a eternidade sem Deus. Então, aqui, ó, nasceu, viveu, 70, 80, depende da pessoa, 100 ou a menos, né? 40, 30. Então, se a pessoa não aceitou Jesus, ela vai ter uma eternidade sem Deus aqui, ó. Então, o que acontece? Quando Cristo veio arrebatar a igreja, os não salvos, eles continuam aqui, ó, no cemitério, não vão ressuscitar, não. Eles só vão ressuscitar no final do milênio, que é quando vai acontecer o juízo final. Também já estudamos isso. Aí o que acontece? Apocalipse 20, 14 e 15. Então, a morte e o Hades, está aqui, ó, a morte e o Hades é aqui, ó, são os mortos que não aceitaram Jesus, estarão aqui, ó, no lugar chamado Hades. Então, no final do milênio, a Bíblia diz, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, aqui é o lago de fogo, que é pior do que o Hades, que é pior do que o inferno. Uma outra versão diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então, o cidadão já morreu aqui, ó, aquele que não tem Cristo, né, morreu fisicamente, aqui morre espiritualmente. Só que quando ele ficar aqui, ó, no final do milênio, esse corpo dele, que não é salvo, ele vai ressuscitar, pega um corpo espiritual, aí junta-se alma e espírito. Ó, o corpo está aqui, físico, mas aí ressuscita, só que toma uma forma espiritual. Junta-se alma e espírito, que estão no Hades, comparece ao juízo final, no final do milênio, depois vão ser lançados no lago do fogo. O juiz aqui é Cristo, ele vai chamar um por um. Ó, você estava lá no Hades por isso, rejeitou meu nome, você fez isso de errado, e agora você vai para o lago de fogo. Aí, entra o próximo. Você vai falar um por um. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ou seja, quando a pessoa aceita Jesus, o nome dessa pessoa é escrito no livro da vida. Então ela passa a fazer parte desse rol aqui, ó, o rol dos salvos. Então, se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, ou seja, se alguém não é salvo, não foi salvo, este foi lançado no lago de fogo, que é aqui, ó. Então, essa parte aqui do Hades, lago de fogo, a gente viu no curso de escatologia. Eu peguei essa ilustração aqui, ó, um caminho que leva a Jesus. Você vê que tem pouca gente, né? E esse aqui, o que o mundo oferece, ó. Então, entretenimento, prazeres, muita coisa errada. Então, quantas pessoas você conhece que deixaram o caminho, isso aqui que leva a Jesus? Ó, Jesus. O caminho certo para seguir o caminho errado, o caminho que o mundo oferece. E o pior é que elas sabem que estão erradas, tá? Que para ir para a vida eterna só através de Jesus. Então aqui tem um que está, ele está desistindo, ele estava no caminho certo e está indo para o mundo, está se desviando. É por isso que lá em Mateus está escrito, ó, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Isso aqui, ó. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, que é isso aqui, poucos há que a encontrem. Está em Mateus 7, 13 e 14. Então essa porta aqui, ó, que leva à perdição é larga. A que leva para Jesus Cristo é uma porta estreita. E agora vamos para a conclusão. Então, concernente à eternidade, há diante de nós apenas dois caminhos. A vida eterna, que eu representei ali no gráfico por eternidade com Deus,
e morte eterna, que eu apresentei como eternidade sem Deus. A decisão tem que ser tomada durante a nossa vida aqui na Terra, ou seja, a vida terrena. Eu trouxe para cá aquele pequeno gráfico. Então, nasce e morre. Depois, nasce e morre. Então, é durante esse período, ou seja, hoje, se você está ouvindo esse estudo hoje, eu aconselho que tome a decisão hoje, caso você não tomou a decisão ainda de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Faça isso hoje, porque a gente não sabe o dia que vai partir desta, que vai morrer. Também a gente não sabe o dia que Jesus vem arrebatar a igreja. Então, quanto antes aceitar Jesus, melhor. Tá? E lembrando que depois da morte segue-se o juízo, né? Agora, a palavra de Deus afirma que há um só mediador entre Deus e os homens. A gente viu no começo do estudo, Jesus falando que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, Timóteo, Paulo falando para Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, existe um só mediador. Então, esse texto que Paulo escreveu para Timóteo, ele exclui qualquer possibilidade de existir outro mediador entre Deus e a humanidade. Somente Jesus Cristo tem o poder de perdoar os nossos pecados e nos garantir a vida eterna. Só Jesus Cristo. Então, qualquer outro que se apresentar como mediador não é bíblico, não está de acordo com a Bíblia. E nós, cristãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se lá diz que só existe um só mediador, é só Jesus Cristo que salva. É só Ele que intercede por nós. Então, as nossas orações devem ser dirigidas a Deus em nome de Jesus. Olha o que diz Atos 4,12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui é o discurso de Pedro, né? Ali aconteceu no dia de Pentecostes, começa lá em Atos 2, tal, passa pelo 4, ele falando para os judeus, né? Que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus Cristo é quem nos salva. E eu trouxe, esse aqui eu já falei no começo, quando eu falei dos caminhos, do juízo, mas eu quero ler, que é para emendar com o versículo seguinte. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar os juízos, que a gente já leu lá no começo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. Por que fala de muitos? Porque muitos vão aceitar Cristo e muitos vão rejeitar, né? Então, o desejo de Deus era que 100% da humanidade fosse salva, mas como Ele deu o livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, então Ele vai tirar os pecados de muitos, muitos os que o aceitarem, tá? Não de todos, porque nem todos vão aceitar. E o Jesus Cristo aparecerá a segunda vez, ou seja, o arrebatamento que eu falei, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam, ou seja, para nos levar consigo por toda a eternidade. Aí estaremos livres de qualquer queda, qualquer tropeço, qualquer corrupção. Então, quem morreu com Cristo já vai para o céu, já está garantido. E quem estiver vivo durante o arrebatamento também estará com Cristo, nunca mais ele terá problema, né, de se corromper, etc. Então agora você pode perguntar, e como eu faço para ser salvo? Então, para sermos salvos, temos que aceitar Jesus como único Senhor e Salvador das nossas vidas. Único, tá? Toda a honra, toda a glória seja para Ele, para nenhum outro, porque só Ele que morreu na cruz pelo nosso pecado. Nenhum outro ser vivo morreu. Depois, nós temos que obedecer a sua palavra que está registrada na Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra de Deus que está aqui na Bíblia, né? Ela foi escrita para nossa orientação. Foram homens de Deus inspirados pelo Santo Espírito. Então nós temos que aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e depois obedecermos o que está na palavra. Eu digo que a Bíblia é o manual, tá? É o nosso manual.
o manual do fabricante. Então, Deus nos fez, nos criou, e a Bíblia é o manual, como fazer um melhor aproveitamento, né, desse nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. É só a gente ler a Bíblia que a gente descobre. Eu trouxe aqui também Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou Jesus, né, dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o apelo é bíblico. Quando você vai na igreja, o pastor faz um apelo, então o correto é você levantar a mão, vai lá na frente. E quando vai se batizar, né, você também confessa. O pastor pergunta, né? Você confessa que Jesus Cristo, você crê no Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Salvador? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo te batizo. Então, tem que confessar. Ó. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Então, o apelo é bíblico. O batismo é um dos 2 mandamentos que Jesus deixou. O outro é a ceia do Senhor. Nós já estudamos sobre isso. Então, nós temos que ler a Bíblia, tá? Para saber o que Jesus espera de nós. Então, tem que aceitar Jesus, né, como Senhor e Salvador, e depois seguir todas as instruções e orientações que Ele nos deixou. Lembrando que quando Ele ressuscitou, Ele falou: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo é Deus habitando dentro do nosso coração. Eu já dei um estudo também sobre a Trindade Divina, né? Então, Deus, Ele é uno e trino. Deus se apresenta como Pai, se apresenta como Filho, se apresenta como Espírito Santo. Ele se apresenta como 3 pessoas, mas os 3 são são Deus. A essência é Deus. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Para ver esse e outros vídeos, você entra no YouTube e na barra de pesquisa digite o meu nome, Joel Martins da Silva, SJC, e lá você vai ter 60 vídeos. Se tiver alguma dúvida sobre algum assunto que eu falei, né, eu sugiro os vídeos sobre escatologia, que são os primeiros vídeos que eu lancei. Então, que Deus abençoe. Até daqui a 15 dias, se Deus assim permitir.